Boa tarde, turminhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos aqui para mais uma videoaula. Então, sentem-se num lugar bem tranquilo, peguem os seus materiais e vamos estudar. E hoje nós vamos trabalhar Lua, suas fases e a contagem dos meses. Então, nas aulas anteriores, nós falamos um pouquinho sobre o movimento de rotação e sobre o movimento de translação. E nós vamos voltar um pouquinho de novo, assim, no movimento de rotação. Por quê, professora? Porque o movimento de rotação é aquele em qual a Terra nos dá os dias e as noites, né? Ao findar de um dia todo, nós temos a chegada da noite. E se vocês perceberem, durante o dia nós temos o Sol e de noite nós temos a Lua e as estrelas. A lua, por sua vez, ela também é muito importante e a sua passagem durante o mês todo nos implica muitas mudanças. Vamos conhecer um pouquinho? Então vamos lá. O que é a lua? A lua nada mais é que o satélite natural da Terra. O satélite é o quê? Um astro que gira em torno de um planeta e a lua é o nosso satélite. Mas, professora, como assim que a lua influencia o nosso dia a dia, a nossa passagem do dia a dia? Sim, ela influencia sim. Por quê? Porque assim como o nosso planeta, ela também se movimenta. Ela dá uma volta em torno do nosso planeta. E esse movimento é chamado de revolução. E ele demora aproximadamente um mês para acontecer. E assim teremos as 4 fases principais da Lua: a cheia, a minguante, a nova e a crescente. Vocês podem observar o que a professora está falando nessa imagem. Nós temos o planeta Terra e a Lua fazendo o seu movimento em torno dele. Então, nós temos a Lua cheia, nós temos a minguante, a Lua nova, nós temos aqui a quarto crescente e voltamos para a Lua cheia novamente. Então, uma fase da Lua por semana. Se nós observarmos todos os dias da semana, durante a noite, nós perceberemos a mudança da fase da Lua. Então, a cada 7 dias aproximadamente, é possível perceber que está começando uma nova fase da Lua. Aqui nessa tabela, ó, vocês podem verificar isso. Nós temos a Lua cheia, 7 dias passado, a minguante, 7 dias passado, a lua nova, 7 dias passado, temos a quarta crescente, que é a crescente no caso, e novamente 7 dias a lua cheia. Então, demoramos aí mais ou menos 28 dias aproximadamente. E nós temos o quê? As fases principais da Lua, no caso aqui essas que a professora acabou de falar, e as intermediárias. Vocês percebem que no decorrer a sombra da Lua ela vai modificando. Essas fases são a intermediária até que ela possa se tornar as principais. Ok? Então, no decorrer de aproximadamente um mês, a Lua apresenta diferentes formatos entre as fases intermediárias e 4 fases principais. Continuando aqui, ó, vamos para um Você Sabia. É possível enxergar a Lua durante o dia? A Lua está sempre no céu, mas nem sempre podemos vê-la em razão da luminosidade do Sol, especialmente ao meio-dia. Nas fases crescente e minguante, é possível ver a Lua no céu ao menos em algum momento do dia. Na fase cheia, a Lua surge no horário em que o Sol se põe e se põe no horário em que o Sol surge, ficando visível apenas durante a noite. Na fase nova, a Lua surge e se põe com o Sol, porém não pode ser vista em nenhum período do dia, pois sua face iluminada não está voltada para a Terra. Então tem um período, uma fase da Lua, né? No caso, a Lua nova, ela fica totalmente encoberta e assim nós não conseguimos ver. É pouca incidência de luz que nós temos voltada a ela e ela fica na penumbra, na escuridão. Então olha aqui, ó, nessa imagem. A Lua tem um lado oculto
que nunca vemos. Ao girar em torno do seu próprio eixo em um movimento de rotação, ou seja, não é bem rotação, ela está fazendo um movimento de revolução, que dura 28 dias, a Lua sempre mostra o mesmo lado para a Terra. Então, por mais que ela gire mês após mês, nós sempre estaremos vendo apenas um lado da Lua. Continuando. Outra situação que nós podemos ver aqui é a questão da eclipse lunar. Vocês sabem o que é eclipse lunar? Vocês já ouviram falar, né? Em algum momento da vida de vocês, vocês já ouviram passar em algum telejornal, ouviram a mamãe ou o papai falar que existe a eclipse lunar, também temos a eclipse solar. Mas como acontece? Então, é assim que funciona. O Sol, a Terra e a Lua, eles ficam alinhados, né? Então, podemos ter nesse alinhamento deles, tanto a eclipse lunar total quanto a parcial. A total é quando a Terra encobre totalmente a circunferência da Lua. E a parcial é quando ela pega somente um pedaço, deixando o outro descoberto. Vocês podem observar aqui nesse desenho que nós temos o Sol, a Terra e lá atrás a Lua. E vemos que percebe que a Lua foi totalmente encoberta, temos uma eclipse lunar. A representação esquemática de uma eclipse lunar total, em que a sombra da Terra encobre totalmente a Lua. Nesse fenômeno, a Lua pode apresentar uma cor avermelhada, sendo chamada de lua de sangue. Então, até mesmo a cor dessa lua, ela se modifica durante essa eclipse. Eu cientista. Na fase do eu cientista, vocês terão lá no material de apoio de vocês uma ficha para preencher diariamente. Mas por que nós não vamos conseguir fazer agora? Porque a observação é durante 2 meses e para que a gente possa responder essas questões. Mas se vocês prestaram bastante atenção na aula da professora Rejane, vocês vão conseguir responder elas sem ter que fazer a observação. Mas eu aconselho muito que vocês façam essa observação durante esse período, tá? Vai ser muito interessante para que vocês vejam a transição que ocorre e a passagem da Lua. Sigam direitinho as orientações que está na apostila, anotem com o passar dos dias o que vocês observaram, vai ser muito interessante, certo, turminha? Então vamos aqui, ó. Primeiro, o que você percebeu em relação ao comportamento da Lua nesses 2 meses de observação? Se a professora Rejane explicou para vocês que ao passar um mês inteiro nós temos aí a transição das fases da Lua, ao longo de 2 meses, nós vamos ter a mesma coisa. Então, se vocês colocaram que nesse período de observação deve-se perceber as fases da Lua mudando gradativamente com o passar dos dias, vocês acertaram. 2. Houve algum momento em que o formato da Lua mudou muito de um dia para o outro? Ou as mudanças ocorreram aos poucos? Por que é assim? Então, gente, não se esqueçam que todas as questões vocês devem pausar o vídeo, responder antes e depois voltar aqui com a professora Rejane para verificar se vocês acertaram ou não, ok? Então, nessa questão número 2, se essas mudanças ocorrem gradativamente, então quer dizer que é aos poucos, ela não vai acontecer rapidamente. É no decorrer de 7 dias que essa mudança vai acontecendo. Então, é lentamente. 3. Converse com o professor e os colegas sobre a atividade contando o que você mais gostou de fazer, se houver alguma situação difícil ou algum momento marcante. Então, nesse período que vocês estiverem observando a Lua, vocês vão fazer os registros. E se em algum momento desse dia vocês perceberam algo diferente, algo que chamou a atenção, anotem aí no caderno, porque assim que nós voltarmos às aulas, a professora Regiane vai conversar muito com vocês sobre isso, ok?
Aqui, se nós estamos falando da Lua e de suas fases, nós também vamos conhecer um pouquinho que a Lua influencia muita coisa. Antigamente, as pessoas diziam que só poderiam cortar os cabelos na lua nova ou na lua crescente. Por quê? Na minguante e na quarta minguante, ela não cresceria, o cabelo não cresceria. Mas isso é um dito popular, né? Algo que as pessoas acreditavam antigamente. Mas existe sim a influência da Lua em alguns pontos. Por exemplo, nós vamos falar sobre a Lua e as marés. Na foto A e na foto B, nós temos aí uma mudança e as fotos foram tiradas no mesmo lugar. Então, olha lá, a maré alta, a imagem A, e a maré baixa, a imagem B, são influenciadas pela posição da Lua e do Sol em relação à Terra, conforme a Lua e a Terra se movimentam. Então, a Lua, ela acaba influenciando, sim, a maré do mar, tá? Mas por que que ela influencia tanto a maré do mar? Vamos ver aqui que a minha bonequinha vai falar com vocês. Nós estudamos anteriormente que a força da gravidade atrai tudo que existe na Terra em direção ao centro do nosso planeta. Porém, essa gravidade não atrai somente o que está na Terra, ela também atrai os nossos astros, incluindo o Sol e a Lua. Certo, turminhas? Então, gente, o que a minha bonequinha quis dizer é que a gravidade da Terra, ela é muito importante nessa questão também. Então, quando o Sol, a Terra e a Lua, eles se alinham totalmente, a maré sobe. E quando eles não estão totalmente alinhados, a maré baixa novamente. Lua e os animais. Vocês acreditam que até os animais eles são influenciados pela lua? O comportamento de muitos animais é influenciado pela lua. Nós temos aqui os peixes, nós temos aqui uma cuíca e uma coruja, e os três animais sofrem influências de maneira diferente por conta da questão da variação da luminosidade à noite, especialmente na fase da lua cheia. Então vamos aqui para a primeira, ó. A subida e a descida das marés movimentam os oceanos, e esse movimento influencia a vida dos diversos organismos marinhos. Por exemplo, as marés trazem para a superfície minúsculos seres vivos que fazem parte do plâncton, atraindo os peixes e outros animais em busca de alimento. Então, essa é a primeira influência. Então, conforme a maré sobe, ela traz esses pequenos seres vivos e os peixes acabam vindo atrás. Já aqui na segunda imagem, a cuíca, que é um pequeno mamífero de hábitos noturnos que vive sobre as árvores, nós vamos conhecer o porquê que ele sofre tanta influência assim com relação à lua. Então, olha lá. Na superfície terrestre, pequenos mamíferos como coelhos, gambás, cuícas e pequenos roedores expõem-se menos no ambiente em noites de lua cheia. Isso ocorre em razão da luminosidade dessa fase, que faz com que esses animais fiquem mais visíveis e sejam capturados por predadores. Então, na fase da lua cheia é onde nós temos a maior incidência de luminosidade durante as noites. E esses animaizinhos, eles ficam suscetíveis aos grandes predadores. Então, eles precisam de menos luz para que eles possam se alimentar e se esconder. Agora vamos à coruja. Já os animais predadores, como corujas, enxergam melhor suas presas em noites de lua cheia. Por isso, eles ficam mais ativos nessa fase. Então, ao contrário dos pequenos roedores, a coruja ela fica muito mais ativa nessa fase. Por quê? Porque essa luminosidade faz com que ela perceba mais facilmente a sua presa. Então, a nossa pequena cuíca, numa noite de lua cheia, para a dona coruja, ela seria um alvo muito fácil. Continuando aqui, turminha. Na seção lápis na mão,
Temos aí: para atrair turistas, a prefeitura de uma cidade fez alguns folhetos informando o horário em que as fases da lua podem ser observadas. No entanto, houve um problema na gráfica e os folhetos foram impressos sem algumas datas e sem as imagens e os nomes das fases da lua. Consulte o esquema da página 15 e complete o folheto com as informações que estão faltando. Então, lá na página 15, nós já vimos isso. Então, vocês vão voltar, pausar o vídeo, vocês vão voltar, vocês vão colocar, vocês vão desenhar aqui para a professora Rejane. Depois que fizeram tudo, responderam todas as questões, destravem o vídeo, deem o play novamente e verifiquem se vocês acertaram. Então, a primeira resposta aí, ó, do dia 1º ao dia 7 de março, né? Nós temos uma mudança. Se nós temos até o dia 7 de março, qual é o dia que vem depois? Dia 8 a dia 14. E dia 15 a dia 21 de março nós temos uma mudança. Mas qual será o desenho e a fase que nós vamos estar? O desenho da primeira é a lua crescente, a do meio é a lua cheia e a próxima a lua minguante. Então, a questão B: por que a lua nova não foi incluída no folheto? Se vocês observarem, a professora Rejane explicou para vocês claramente por que a lua nova ela fica basicamente invisível aí nesse momento. Se vocês disseram para mim que é porque a lua fica invisível e ela não é vista no céu, vocês acertaram. Na 2, o irmão mais novo de Laura adora observar a lua. As fases crescente e minguante são suas preferidas, pois a lua fica parecida com a dos desenhos animados. Ele gostaria de vê-la nesse formato todos os dias. Ajude Laura a explicar para o seu irmão por que o formato da lua não é sempre o mesmo. Então, lembra que a professora Regiane explicou para vocês que nós temos uma variação gradativa. Então, por que nós não temos? Apesar da lua ser sempre redonda, no formato de uma bola, com o passar dos dias, a luminosidade que ela vai recebendo vai fazendo com que ela seja vista de uma maneira diferente. Então, se vocês colocaram aí isso para a professora Regiane, parabéns. A 3. Esta fotografia foi registrada na praia de Meireles, na cidade de Fortaleza, em fevereiro. Observe e escreva uma legenda para ela indicando o fenômeno astronômico representado e também a próxima fase da Lua. Então, aqui o fenômeno astronômico dela é nada mais, nada menos que uma eclipse lunar total. Lembra lá que a professora explicou para vocês que quando acontece a eclipse lunar total foi porque a Lua foi totalmente encoberta pelo Sol e pela Terra. E ela pode se tornar avermelhada, né? Tons avermelhados. 4. Analise a situação representada na imagem a seguir com os barcos na praia. Depois responda a questão. A. Como podemos explicar a presença de barcos numa área em que o nível da água está tão baixa? Então, se vocês responderam para a professora Rejane que os barcos devem ter chego nessa faixa de areia quando a maré estava mais alta, vocês acertaram. E com a rotação da Lua, essa maré baixou e eles ficaram desta maneira, tá? B. O fenômeno representado na imagem ocorre em virtude da posição da Terra em relação ao Sol e à Lua. Explique como esse fenômeno acontece. Então, se vocês colocaram para a professora que quando o Sol, a Lua e a Terra estão alinhados, a maré acaba subindo e quando esses astros não estão alinhados, ela fica mais baixa. 5. A lua também influencia o comportamento de alguns animais, fazendo com que se exponham menos em noites de lua cheia, para evitar predadores. Com base nessa informação, explique em qual fase da lua esses animais devem ficar mais ativos. Eles devem ficar mais ativos durante a lua nova, porque tem menos incidência de luz. Ok? Então, aqui na atividade da
caderno de atividades de vocês, nós vamos dar uma retomada no exercício C, porque ele faz parte da página anterior, e vocês não devem esquecer que vocês precisam responder, tirar a foto e anexar lá para a professora Rejane no Produção Acadêmica para que eu possa fazer a correção e depois envie a devolutiva e vocês também confiram em casa. C. Explique o que o trecho como dançarinos giramos em sincronia quer dizer. Vocês vão explicar para mim. 9. Em um calendário lunar é possível acompanhar a transição das fases da Lua. Leia o calendário lunar, reproduzindo a seguir e depois faça o que se pede. Então, vocês vão verificar esse calendário e vão colocar para mim aqui, ó. A. Identifique as fases em que a Lua se encontra nas seguintes datas. Então, tem as datas lá, vocês vão observar e vão colocar as fases da Lua. B. Analisando o calendário, podemos concluir o período aproximado em que a Lua troca de fase. Qual é esse período? C. Quanto tempo a Lua levou para completar todas as fases? Justifique sua resposta. 10. Sabendo que a Lua influencia o comportamento de muitos animais, explique por que pequenos animais se expõem menos em noites de lua cheia. Então, vocês vão explicar para a professora Regiane com as palavras de vocês. Certo? Então, na nossa aula de hoje, nós trabalhamos a apostila da página 13 até a 21 e o caderno de atividades da página 57. Eu espero que vocês tenham gostado muito da aula de hoje e até a próxima, turminha!